Olá, boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães. E hoje, já outubro, minha gente, o ano tá passando assim, olha, voando. E a gente, como sempre, trazendo muito conteúdo, muita informação para vocês. Quero convidar todos vocês que me assistem aqui pela TV a seguirem as redes sociais do ABC das Mães. Procura no Facebook ABC das Mães, no Instagram ABC das Mães Oficial e o meu, Cláudia Aloia. Lá a gente fica bem coladinho, troca muita ideia, eu passo várias dicas para vocês. Tem desconto nas lojas do ABC, tem dica de filhos, dicas de viagem, tudo para vocês no nosso Instagram também. Antes de começarmos o programa, eu quero mostrar o meu look e agradecer o look do dia hoje. Vou começar, ó, lá embaixo, pelos sapatinhos. Esse daqui é Jorge Bischoff e você encontra lá na Ana Sufuentes, uma loja maravilhosa ali na Figueiras. Vocês têm aquele desconto especial, tá bom? Seguindo aqui, olha, essa saia linda aqui é da Show Moda, junto com essa camisetinha aqui, delícia, também da Show. E quero agradecer também a minha parceira e amiga Silvia Helena pelas semijoias. Olha que lindo, gente. Todo o conjunto é da Silvia Helena, tanto de colar, quanto as pulseiras, anel, brincos, tudo vocês encontram lá na Silvia Helena e também com aquele descontinho que a gente ama, tá bom? Agora, ó, já dei os meus recados, já contei onde vocês encontram aí produtos bacanas com descontos para vocês. Agora eu vou contar o conteúdo do nosso programa de hoje e não dá para você sair daí, você tem que ficar bem coladinho aqui comigo, tá bom? Sabe por quê? Já já nós vamos falar sobre obesidade infantil. Com ela, a nossa pediatra, a doutora Cláudia Carneiro. Já já ela virá aqui para falar sobre esse tema que, infelizmente, ainda em ordem crescente no mundo, né, gente? Então ela vai dar aqui todas as dicas para vocês de como observar e como tratar, porque a obesidade também é uma doença. Teremos também o Peterson Theodorvics. Será que eu falei certo? Depois a gente pergunta para ele na entrevista. Ele é diretor da D2L Brasil e vai falar sobre o futuro da educação e das profissões. O que a tecnologia trouxe? O que está mudando no mundo? A gente tem que ficar antenado, né? Até para a gente conseguir acompanhar aí tudo com os nossos filhos também. E para finalizar, e para eu fazer um pouquinho de maldade com vocês nessa quinta-feira, teremos a Larissa Pavão, que é confeiteira, mãe de 2 filhos e vai trazer uma taça suprema de morango, que só de falar tô quase babando aqui, gente. A Larissa maravilhosa, faz bolos incríveis e é uma mamãe aí empreendedora do ABC das Mães que eu vou ter o prazer de mostrar para vocês hoje. Agora eu já contei tudo que vai ter aqui para você ficar junto comigo? Então vamos à nossa primeira entrevista, porque ela já chegou, já está aqui no nosso sofá, a nossa pediatra Cláudia Carneiro. Boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada mais uma vez, viu, Cláudia, por ter vindo ao nosso programa. De vir aqui. Ainda estamos esperando o pediatra online, né, gente? Meu Vamos Deus. cobrar ela aqui, ó, na hora, assim, ó, pá. E aí, vai ter, né? Vamos fazer. Agora foi. Agora vai ter que fazer. Tá bom. Agora foi. Deixa eu passar o Instagram da doutora Cláudia, para quem quiser seguir também. É DRA, de doutora, Cláudia Carneiro, tudo junto, tá bom? Agora nós vamos começar aqui o nosso tema sobre obesidade. E a primeira coisa que eu quero perguntar aqui para a doutora, até para a gente desmistificar algumas coisas. O único fator que leva à obesidade é realmente a alimentação ou aquela coisa de genética também influencia? Porque às vezes quando as pessoas falam, é genética, tem gente que torce o nariz assim, fala, será que não está comendo demais? Quais são os fatores que realmente levam, especialmente uma criança, à obesidade? Bom, a gente pode dividir bem separadinho numa obesidade de causa primária ou secundária. Tá. Então, eu acho que não é o foco hoje da nossa conversa, eu vou falar primeiro que é mais curtinho, daí a gente entra no outro, né? Então, assim, a obesidade, ela pode ser devida a uma doença. Então, a pessoa pode ter uma doença de base, às vezes um problema na tireoide, um problema genético, uma doença genética mesmo, não a genética como uma hereditariedade para obesidade, mas uma doença que cursa com aumento de peso, de gordura localizada, e gere obesidade, tá? Então, esse é um caso mais complexo, né? Então, vai ser tratado realmente com especialista, fator, né? com geneticista, com endócrino, pronto. Aí é um fator mais complexo, uma outra vertente. E a obesidade que é devida à alimentação, né? Então, seria assim, ela é primária, vamos dizer assim, né? Ela não tem um fator
uma doença de base que desencadeia. Mas a gente não pode separar a questão genética, mas aí não como uma doença genética. Você pode ter, sim, um gene que leva você a ter a tendência a engordar mais, aí você associa a alimentação, então você tem vários fatores. Sempre a gente fala que a obesidade, ela é considerada, ela em si, a obesidade em si não é visual, estar gordinho. A obesidade é considerada uma doença, ela tem que ser olhada como uma doença, a abordagem tem que ser dessa forma, e ela é considerada multifatorial. Então, nunca a gente vai falar exclusivamente alimentação. Então, a gente vai sempre falar em tendência, a questão genética, hereditária, alimentação, e a gente pode sedentarismo, né? O sedentarismo, então assim, sempre o carro-chefe é a alimentação e sedentarismo, mas a gente tem por trás a questão hereditária, então a questão emocional, questões psicossomáticas, que tem que ser todas abordadas, tem que ser abordar tudo isso junto, entendeu? Agora, doutora, uma outra coisa que eu acho que nós pais, tios, avós, todos nós, né, a gente tem um pouco de dificuldade, falo por mim, talvez falte um pouco de, não discernimento, mas é tão difícil a gente identificar, será que meu filho tá gordinho, fofinho? Como que eu vou conseguir enxergar que passou do ponto, que ali já não é mais aquela criança só que tá fofinha, que a gente acha fofo, né? A gente como mãe, eu falo, ai, que tinha que engordar um pouquinho, ficar com aquele bracinho mais assim, a mania da minha mãe era assim comigo. E como a gente consegue diferenciar uma criança que tá só com sobrepeso, fortinha, e de uma criança que já está com obesidade mesmo, com a doença propriamente dita? Isso é bem simples. Tá. Medidas: peso, altura e índice de massa corpórea. Tá? E gráficos. Então, não adianta você me falar agora aqui, meu filho tem X altura, X peso, e aí? Eu não vou saber te dizer. Eu tenho que colocar essa criança no gráfico, tá? Tanto aquele gráfico de peso, eu acho que todo mundo conhece. Que até é aquele do acompanhamento do pediatra, isso, né? até aquelas carteirinhas do postinho de saúde, né, do SUS, vem com os gráficos já, né? Então, é gráfico mesmo. Então, você vai colocar a sua criança tanto altura quanto peso e IMC. E lembra, o IMC é aquele índice de massa corpórea que muitas pessoas já conhecem, tem um cálculo que a gente faz, ele considera a altura e o peso, e para a criança tem índices diferenciados. Não, a gente não considera o índice do adulto, que o IMC tem que ser até 25. Não, para a criança a gente tem uma variedade e gráfico de IMC. Então existe o gráfico de índice de massa corpórea. É dentro do gráfico é que a gente vai avaliar se aquela criança está evoluindo para um sobrepeso, que é aquela faixa de cima, tá? Então, naquela faixa mais superior, já é sobrepeso, que às vezes as pessoas olham o gráfico e acham assim, tá dentro do gráfico, uau, tá ótimo. Não, a criança que está no índice de massa corpórea já lá em cima, ela já está em sobrepeso. Se ela atingir a linha superior, ela já entrou na obesidade. Tá. Se ela sair, porque é bem frequente, eu vejo até a criança saiu lá em cima da curva, saiu do gráfico lá para cima, é obesidade ou até tendência a obesidade mais grave. E aí tem que ser tratado como uma doença mesmo, com acompanhamento e tudo certinho. Isso. Agora, antes de nós falarmos sobre o tratamento, eu queria que você alertasse as mamães que estão nos assistindo sobre a importância de cuidar, né? Porque o que a obesidade pode acarretar na vida dessa criança a longo prazo, né? A mãe às vezes deixar falar, quando crescer emagrece, a gente escuta muito isso. Quando arrumar o primeiro namoradinho vai emagrecer, eu já escutei muitas vezes isso. E não, né? Porque quanto mais você deixa, mais problemas muito provavelmente essa criança vem a ter, não é? O que acontece com a obesidade, né? Existe, por trás da obesidade, né, dessa obesidade que a gente está falando, por trás disso existem hábitos. E hábitos, eles são criados e muito difícil de você mudar hábitos. Então, assim, é muito fácil, eu observo assim, criar os hábitos ruins parece mais fácil. Tirar aquele hábito é muito mais difícil. Então, tem muitas coisas relacionadas, tudo que a gente pode fazer para uma criança pequena que vai influenciar no hábito e no que ela vai se alimentar, ou às vezes até a forma como ela se alimenta e que vai interferir na obesidade lá na frente. Então, e lá na frente, eu não estou falando de 20 anos, eu estou falando de uma criança, eventualmente, você adquirir hábitos errados
e aquela criança com 2 a 3 anos, pronto, já entra na faixa de obesidade. E aí você pega aquela criança e recua, vou ter que fazer tudo diferente. Então você já não pode comer assim, a quantidade não é essa, não come na frente da televisão, né? E então, acho que o principal é falar assim, o que a gente tem que fazer antes do problema acontecer, né? Porque é muito difícil tratar a obesidade, porque a gente vai lidar com o emocional, com a mudança de hábitos, com a restrição. O que acontece, como foi sua pergunta, né, a longo prazo? A criança vai ter doenças que os adultos têm. Então, hoje a gente está vendo que crianças têm doenças de adultos. Quando eu me formei, há mais de 20 anos atrás, eu não estudava obesidade como pediatra, eu não tive essa matéria na formação como pediatra. A gente estudava desnutrição, né? Eu estudava muita desnutrição, então eu estudava como era a desnutrição, o que faltava, né, nutricionalmente e tal. Hoje, os meus residentes, por exemplo, eles sabem o que é desnutrição, estudam, mas não vem quase desnutrição. Não porque a desnutrição aquela magrinha, né, ela não exista. Hoje, a gente tem a nutrição gordinha, a desnutrição, desculpa, gordinha, por quê? Porque falta... Caloria vazia, né? Caloria falta vazia, nutriente. tá? E aí, em cima disso, a gente tem que estudar os efeitos da obesidade. Então, a gente começou a estudar a obesidade na criança. Nós estamos vendo bem frequente. Então, as crianças, elas são mais hipertensas, elas... Gente, é quase que... Né, inacreditável ouvir que uma criança está hipertensa, Não, né? Isso sim. Então... E eu já vi muita criança com colesterol também. Exatamente. Né? Então, as crianças hoje, colesterol alto, hipertensão, resistência à insulina, que leva futuramente a uma diabetes tipo 2, porque a diabetes tipo 2 sempre foi uma doença de adulto. A gente via adultos acima de 40 anos desenvolvendo diabetes tipo 2, né? Hoje, crianças, jovens têm diabetes tipo 2. E são doenças metabólicas, tá? Depois que isso começa a se instalar, o processo é muito mais complexo. E você tem uma criança doente, né? Então, vamos tentar lembrar das pessoas mais velhas que a gente conhece. As pessoas viveram bem, 40 anos, 50 anos, eventualmente começam a ter pressão alta, colesterol, diabetes, os nossos avós, os nossos bisavós, a gente acompanhou isso. Começaram a ter esse tipo de doença, às vezes estavam relacionadas à obesidade ou não. E todo mundo já conviveu com alguém que evoluiu com essas doenças, com a dificuldade de tudo isso. Então, imagina que agora a gente vai ter crianças que eventualmente com 25, 30 anos vão estar vivendo isso, né? E pode diminuir a sobrevida dessas crianças, porque se a sobrevida hoje é mais de 80 anos, mas eventualmente sim, crianças que estão adoecendo cedo, não sei se quanto tempo elas conseguem viver com saúde, né? Então, é uma preocupação enorme a obesidade infantil. A expectativa assim, minha é que a gente não trate a doença, mas que a gente evite que ela se instale, porque ela é muito difícil tratar. E para a gente evitar, então, Clau, a doutora sempre traz dicas aqui no nosso programa, e eu gosto sempre que ela, às vezes a gente até bate sempre na mesma tecla, né? Mas eu acho que é bom, é bacana a gente sempre preservar a saúde, né? Cuidar da saúde. A gente fala muito mais de saúde do que de doença. Isso, né? Isso. Porque eu acho que é esse o caminho, né? Então, assim, a gente evita, porque depois sair correndo atrás do prejuízo, né? Hoje já se fala, tem até várias aulas e vários artigos, assim, médicos publicados sobre os 1000 dias, né? O que são 1000 dias? Eles consideram desde a gestação até 1 ano de vida da criança. Tá. E esses estudos mostram que a alimentação materna já influencia. Então, a alimentação materna durante a gestação já está influenciando geneticamente numa criança obesa ou não. Tá? Então, alimentação saudável, tem uma série de coisas na questão da gestante. Que é importante procurar sempre um nutricionista aí no seu pré-natal também, né? Isso. Tanto ginecologista, dentista e nutricionista, eu acho que são 3 peças fundamentais durante todo o pré-natal de qualquer gestante, viu, gente? Agora, voltando aqui. E durante o primeiro ano de vida, é fundamental. Essa alimentação durante o primeiro ano de vida, ela é
importantíssima, determinante metabolicamente, né? Então, existe uma modulação metabólica. Então, se você faz coisas que não devem ser feitas, isso vai mudar o metabolismo, o paladar, faz várias modificações. Então, não basta você dizer assim, hoje eu dei, mas amanhã eu não dou. Ai, eu dei aqui errado, mas agora eu vou tirar. Você já prejudicou, tá? Então, assim, o aleitamento materno é, sem dúvida, protetor da formação de obesidade lá na frente, tá? Alimentação saudável, introdução alimentar. Então, todos os pediatras hoje batem na tecla, a criança não pode comer açúcar, a criança não pode comer açúcar. Não é frescura, tá? Houve uma situação, eu até me expus, assim, nas redes sociais, porque uma mãe postou um bebê de 3 meses comendo churros. Nossa. E aquilo, assim, eu não me manifesto, eu não faço essas coisas, assim. E eu não consegui, eu me manifestei. Porque você sabe do mal que faz, né? Né? E eu fiquei chocada, porque houve um movimento ali contra mim. Contra mim. De mães, de pessoas tipo, afirmando o filho é meu que... e eu faço o que eu quero. Pô. Sabe? E aquilo me doeu, assim, porque eu tô lá, eu sei o que acontece, eu sei o que eu pego depois, assim. Eu faço consultório, obviamente no consultório a gente tem pacientes, uma gama de pacientes mais saudáveis, até porque começam comigo, a gente orienta, crescem de uma forma saudável. Mas eu trabalho no outro extremo, né? Então, acho que todo mundo já sabe, eu exponho isso, que eu trabalho no outro extremo da saúde, né? Eu trabalho numa UTI. Então, o que acontece lá na UTI? Entre outras doenças, óbvio, né? Mas eu pego crianças crianças obesas, crianças com doenças que estão relacionadas a mau hábitos. Então, a gente vê coisas, né, depois. Você sabe o que errado, acontece, né? de verdade, então, é uma né? preocupação muito grande. Eu não acho, assim, que é um direito da mãe dar o que a criança... Né, hoje a gente tem informação, né? É o que eu falo pra minha mãe. Minha mãe às vezes fala pra mim, viu, doutora? Ai, você com essa idade adorava uma Coca-Cola, né? Aquele lá, não posso falar. Aí eu falo, mãe, mas naquela época você não sabia, você tá perdoada. Eu sei que não pode, então eu não dou. Exatamente, a gente tem mais conhecimento, as coisas estão... todo mundo tem mais acesso ao conhecimento. Sim. Hoje também. Óbvio, eu também fui criada com açúcar. Né? Mas aí se eu falar assim, gente, eu fui criada com açúcar, então tudo bem, porque eu não virei obesa. Mas assim, é sorte, é muita sorte, tá? Então tem uma série de coisas da alimentação, não é só o açúcar em si, né? Então é toda a questão do alimento industrializado, da presença de glutamato no alimento, muito sal, é uma composição. Então às vezes Sim. a gente martela na questão do açúcar. Mas eu falo muito também, a criança não vai comer sal. O sódio, não né? Coloque temperos prontos no alimento. Aquele lá de amor, nananá. Isso, não pode colocar tempero pronto. Não coloca sal no alimento do bebê, pelo menos até 1 ano de idade. O açúcar, porque depois de 1 ano de idade, a gente libera, o sal um pouquinho. Porque a gente quer que a criança também entre na alimentação da família. Mas aí eu falo até para os pais, é a grande oportunidade que você tem de mudar a sua alimentação. Mas a gente come, tá? Então não come mais, ou come com menos frequência. Gente, é hábito. Eu como comida super sem sal, porque meu pai sempre foi hipertenso, então em casa já era sem sal. Pra mim, normal. Eu mudei, assim, eu costumava, sempre tive um hábito alimentar bom, mas eu era sozinha, mesmo quando eu era casada sem filhos, mas a gente é mais livre, né? Você não tem filho, você vai aqui, vai ali, come qualquer hora, tudo é bagunçado, né? Sim. Trabalha muito e tal. E a partir dos filhos, eu vi que eu tinha que ter uma rotina e eu precisava entrar na rotina, porque não tinha como eu dar alimentação e fazer tudo diferente. Então, eu melhorei muito a minha alimentação, porque eu passei a jantar, quando elas eram pequenas, eu jantava às 6h30, 7 da noite. É maluco, assim, mas aí eu fui criando o hábito, tanto que hoje, anos depois, porque elas são mais velhas, e agora a gente tem liberdade de comer em outros horários. Eu me sinto bem, por exemplo, se eu jantar às 7, 8, se eu tiver 10 da noite para jantar, eu já fico esquisita, por exemplo, né? Porque você vai mudando o seu hábito e vai mudando para melhor. Sempre é bom mudar para melhor. Então, né? Bons hábitos. A dica é essa, né, doutora? Exercício físico, alimentação a gente nem focou nisso, né? Porque tem que ter o exercício físico. Tem não que, adianta né, não investir. ter.
em qualquer atividade física, o que a criança gostar, né? Não necessariamente o esporte X, Y, Z, qualquer coisa. Ó, falar rapidinho. A recomendação de exercício físico para a criança é de pelo menos 1 hora de atividade vigorosa por dia. Não precisa ser algo... Se você levar a criança no parque e jogar bola, estimular que ela corra durante 1 hora, tá ótimo. Não precisa que você contrate natação, isso, aquilo. Então, a gente vai dividindo. Como é a educação física da escola? Precisa ver isso, porque as aulas de educação física não são tão ativas. Então, assim, é ativa? Então tá bom, conta 1 hora. Brinca embaixo no prédio ou vai no parque, conta mais 1 hora. Aí entra um dia de natação, mas o recomendado é 1 hora de atividade. Que brinca, corre, pula, né? Pula corda, isso, né? Qualquer coisa. Por dia. Essa é a recomendação. Todos os dias, de domingo a domingo. De domingo a domingo. Eu acho que eu tô fazendo certo lá em casa. Depois eu vou parar para pensar aqui. Mas eu acho que tá indo. Mais ou menos 1 hora por dia eles. Ainda bem, hein? Agora a gente precisa caprichar mais na alimentação, viu, pai? E tem que ser um consenso ali da família, não é, doutora? Exatamente. Não tem como eu falei, como nós mães não temos como falar, eu vou dar isso pro meu filho, mas eu vou comer outra coisa aqui. Tem que ser pai exemplo. também, né? Todo mundo tem que ser exemplo na família. Ai, obrigada, doutora Cláudia, agradeço. pelo alerta, né? Pra gente agradeço. levar sempre informação aí pras mamães. E se a sua criança em casa, você leve ao pediatra, faça aí o gráfico. Se houver qualquer intercorrência, trate, né? Procure bons hábitos e mantenha sempre os cuidados. O gráfico é uma coisa que é super acessível. Você entra na internet, coloca lá gráficos de crescimento da Organização Mundial de Saúde. E tem para todas as idades, sexo, para menino, para menina. Então, às vezes é fácil. Você está com o gráfico lá, você tem a medida, vai lá e coloca. Tá no vermelhinho lá, já procura IMC, ajuda. você entra lá e fala, calcular IMC, aí aparece calculadora de IMC. Não precisa nem fazer a conta. Gente, olha, a internet tá aí para essas coisas, muito mais do que às vezes a gente só passear ali pela internet, a informação é conteúdo bacana. Ó, a dica da doutora, viu? Obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa. Muito obrigada, eu sempre que agradeço. Esperamos você mais vezes, tá bom? Com certeza. Obrigada, doutora. Gente, ó, agora nós vamos para um intervalo muito rápido e na volta um bate-papo sobre educação, sobre as novidades da educação. Já volto. Voltamos com o ABC das Mães dessa semana e agora com um conteúdo, olha, que se a gente for parar para pensar, quanta coisa já está mudando, né? Quanta coisa já mudou. Por isso, eu estou recebendo Peterson Teodorovitch. Falei certo? Falou perfeito. Aprendi a falar o sobrenome dele agora. Que é diretor da D2L Brasil. Isso. Obrigada por ter vindo ao programa. Já está aqui o Facebook da D2L para vocês que quiserem saber um pouquinho mais depois da entrevista. Porque nós já vamos começar aqui a entrar no assunto, até para eu trazer para vocês algo que ainda nós pais e mães, a gente já percebeu que houve uma mudança, né? Mas a gente ainda não parou, não deu aquele impacto ainda, eu acho. Então, eu quero saber de você, Peterson, que a D2L tem falado fortemente sobre a 4ª Revolução Industrial aí na educação. Isso. Então, e
Isso ocasiona aí o que vai mudar no futuro das profissões e até mesmo na forma como as crianças aprendem já. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre tudo isso, sobre a D2L e como isso vai impactar aí nós pais, o que a gente deve já começar a se antenar aí para poder acompanhar e orientar os nossos pequenos, né? Tá ótimo. Primeiro, obrigado, Cláudia, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu Vim que lá de agradeço. Curitiba, onde meus filhos estão lá e vão assistir o programa também. Ai, que lindos. Um beijo para os seus filhos. Como eles chamam? Nicolas e Heloísa. Nicolas e Heloísa. Ó, acompanha o papai aí, hein? Ó, beijo para vocês. Bom, você perguntou sobre o que é a quarta revolução industrial e que papel que a educação desempenha nessa revolução. Então, só para dar uma contextualizada antes, para quem está nos assistindo agora, nós estamos nessa quarta revolução que ela é associada à automação, à inteligência artificial, ao processamento de alta velocidade realizado em nuvem, né? Então, em tudo quanto é lugar, você vai ver cada vez mais máquinas interagindo. E por que ela é a quarta revolução industrial? E por que ela é tão importante? E por que o papel da educação nessa revolução industrial, mais especificamente, o papel da educação é mais importante para as nossas crianças, né, para os adolescentes, do que as revoluções industriais anteriores. Bom, quando você teve lá a primeira revolução industrial, lá no final do século XVIII, você estava falando em substituir trabalhos artesanais, trabalhos manuais, né, conhecido como manufatura, daí vem esse nome manufatura, pela máquina a vapor, né? Então muitos processos foram, vamos dizer assim, mecanizados. Tá. Isso causou um enorme impacto naquela época, mas a transição ela foi bem gradual. Começou na Inglaterra, na Europa, então ela foi se espalhando pelo mundo devagarinho. Na segunda revolução industrial, aconteceu quase 100 anos depois, marcado pela vinda da energia elétrica, também produção em série, petróleo, motor. A tecnologia foi se expandindo, as pessoas foram ganhando qualidade de vida, mas também foi acontecendo paulatinamente. A terceira foi com o advento na década de 60, da computação, da eletrônica, e isso influenciou de sobremaneira a nossa vida. Aí a gente já percebe a educação tendo um papel mais relevante, né, com institutos de tecnologia sendo inaugurados, a escola e as empresas conversando mais de perto para formar cidadãos mais próximos da necessidade, entre a necessidade acadêmica e a necessidade do mercado de trabalho. Agora, essa quarta revolução, né, que ela pega essa terceira revolução computacional e exponencia, porque agora não é só uma interação humana nas revoluções industriais, mas a máquina por si só, agora elas estão interagindo, elas têm inteligência artificial. Sim. Não ainda que substitua completamente o ser humano, ainda bem, né? Mas isso está causando muito espanto na comunidade científica, na comunidade empresarial, porque nós realmente não sabemos, né, qual vai ser o impacto no mercado de trabalho, qual vai ser o impacto até na ética das profissões, na ética do relacionamento, porque muito dessa revolução industrial de agora, por ela estar acontecendo de maneira muito rápida, envolver inteligência artificial, envolver substituição de algumas funções humanas, ela também envolve engenharia genética, envolve todas as áreas de ciências que podem ser influenciadas pelo ganho em escala de uma computação de altíssima velocidade e praticamente onipresente. Então, realmente, existem projeções aí no mercado de trabalho que em torno aí de 375 milhões de pessoas até 2030 vão ser deslocadas para outras funções que não as suas originalmente e vão ter que aprender cada vez mais conviver com máquinas. A gente está entrando no mercado de trabalho agora, que você pode ver, tem carro automatizado. O que vai ser dos motoristas, né? A projeção é que daqui 5, 10 anos não existam mais carros, não precise mais existir motoristas. Olha a massa de pessoas desempregadas. Como que a educação vai ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho? E não só nos carros autônomos, né, mas nas plantas fabris, em tudo o que está relacionado a atividades repetitivas, atividades com um baixo nível de interação socioemocional, Que muito provavelmente serão substituídas. Vão todos ser substituídos. A gente vê linhas de call center todas que já são automatizadas, são máquinas, que você conversa com máquinas, não mais com seres humanos, né? A precisão, por exemplo, de alguns diagnósticos médicos é muito maior com as máquinas do que com os próprios médicos que estudaram 10 anos. Advogados já estão sendo substituídos em algumas análises de contrato com um índice de acerto muito maior por máquinas de inteligência artificial. Isso tudo assusta,
né? Porque são profissões que tem gente entrando na escola para se formar nisso agora. Tem gente entrando na escola de direito sabendo que, não estou dizendo que os advogados não vão existir, os especialistas vão. Assim como os médicos cirurgiões, as pessoas com nível de especialização muito grande, sim. Mas a grande massa que hoje entra para analisar contrato ou que entra para fazer um diagnóstico genérico, as máquinas em pouquíssimo tempo substituem esses profissionais. Você falou em 2030? Até 2030 são 375 milhões, mas a gente projeta que daqui mais 5 anos... Gente, tá aí? Tá aí, é amanhã, né? Muito rápido. É muito rápido, por isso que assusta. As outras revoluções industriais, elas se desenvolveram no decorrer de 30, 40, 100 anos, né? Essa aqui, a gente acordou com ela e já está sendo Então, já vamos aproveitar então e descobrir aqui com o Peterson, então quais são as tendências digitais aí, tanto na educação quanto nas profissões. A gente falou aí que muita coisa vai acontecer aí em 5, 10 anos, essa transformação toda vai ser muito rápida. Muito rápida. E já começou, na verdade. Já. Né? Gente. Mas que você pode exemplificar mais pra gente aqui? O que a gente tem que perceber, assim, é um processo que não dá para parar, né? Sim. Então é inexorável como o tempo, então você tem que conviver com isso. Você tem que olhar para frente e perceber, olha, se eu tenho essa tecnologia que é dominante, né, o que eu posso aproveitar dessa tecnologia para trazer para dentro da sala de aula e me preparar para esse novo mundo, para preparar nossos filhos para esse novo mundo. Então o que as escolas têm feito? As escolas têm utilizado dessa tecnologia que, por um lado, vai substituir, em parte, seres humanos, não todos os trabalhadores, né, mas vai substituir funções mais manuais, vão substituir funções menos com processo cognitivo mais baixo, e tem trazido algumas dessas tecnologias para ajudar, né? Como você combater o fogo com fogo. Então, está sendo cada vez mais comum nas escolas você ver as crianças aprendendo por realidade virtual, realidade aumentada, né, que são duas tendências muito fortes na educação. As crianças, dessa forma, elas aprendem fazendo. Né, as crianças colocam óculos de realidade virtual e vão fazendo no laboratório. É assim que funciona nas indústrias, na prototipagem e tudo mais. As escolas perceberam, olha, tem que trazer o que está acontecendo lá fora. Além dos livros, né? Além dos livros. E é interessante você ter falado além dos livros, porque além da realidade virtual, você tem a realidade aumentada. Que é você interagir com o mundo real associado com a computação. Então, a realidade aumentada, diferente da virtual, você tem o mundo real e você tem inserções do mundo virtual que expandem aquela a tua realidade que você está vendo ali na tua frente. Então, essas são tendências muito fortes. Outras tendências que a educação está trazendo para essa criançada que está entrando na escola agora, para os adolescentes e até mesmo para os adultos, é o que a gente chama de metodologias ativas. O que é metodologia ativa? A gente tem historicamente uma escola muito com cara de século XIX, né? Na maneira de ensinar. A gente está ensinando ainda a maneira da primeira e segunda revolução industrial, já estamos na quarta. E as escolas têm percebido que elas têm que correr para se atualizar, porque essa revolução agora, ela pega a gente de sobremaneira em vários aspectos, que a educação tem que estar alinhada com o mercado de trabalho. E a metodologia ativa justamente traz um pouco de colocar o aluno no centro como protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje, um aluno numa escola tradicional que não utiliza a metodologia ativa, por exemplo, ele fica escutando o professor falar, escutando, mas ele recebe tudo mastigadinho, né? Na metodologia ativa, como é que funciona? Eu sou professor também, além de pai, eu sou professor, eu mando para os meus alunos conteúdo, mando através de plataformas digitais, né, como a Brightspace da D2L, mando vídeos, mando estudos de caso, e eles fazem isso em casa e trazem para a aula o pensamento crítico deles, a avaliação que eles tiveram sobre aquele problema, para que a gente discuta em sala de aula alternativas. Por isso chama-se sala de aula invertida, né? A gente inverte, a gente não fica dando aula aqui e o aluno vai lá e esquece tudo que se ensinou praticamente. Não, ele vai para casa, lê, pratica, vem para dentro da sala de aula, onde o professor age como o quê? Como um facilitador. E esse assim, a gente pensa assim, quais são as tendências digitais, né? Quais são as tendências tecnológicas. A gente tem que entender que tão importante quanto você ter tecnologia, ou até mais importante do que ter tecnologia dentro da sala de aula, é você ter um professor com o papel de mediador, de facilitador, para que a criança desenvolva
em si um caminho personalizado de ensino, um senso crítico muito maior Por si só. do que a escola do século XIX, né? Que a gente Olha, eu tenho certeza que tem um monte de diretores de escola que nos assistem. Espero que vocês tenham, né, prestado bastante atenção nesse conteúdo, até porque, Peterson, acho que o mês passado nós recebemos aqui no programa uma psicopedagoga e ela deu um dado até, eu vou lembrar aqui mais ou menos que 80% das crianças diagnosticadas na fase escolar com TDAH, com algum déficit de aprendizagem, na verdade não apresentam nada. É a forma com que o conteúdo está sendo trazido para elas que elas não estão conseguindo assimilar, porque elas já estão ali um passo à frente. Sim. Né? Então a maneira de aprender que tem que ser diferente. Sim, e essa criançada já nasceu no meio digital, no meio muito mais dinâmico que o nosso. Sim. Se a gente continuar dando aula, não é só o problema da quarta revolução industrial, né? Mesmo que não tivesse a quarta revolução industrial, a metodologia de ensino teria que ser drasticamente mudada para se adaptar às crianças de hoje, que aprendem muito rápido, buscam ensino na internet. É outra geração, né? É outra geração. Você tem dúvidas, onde você vai? Você vai no YouTube, digita alguma coisa, procura. Mas a gente não pode deixar que o professor seja substituído. Mesmo porque tem que ter um adulto supervisionando, mediando. Tem que ter curadoria, tem que ter todo um cuidado no que a criança está aprendendo, né? Tem que ter um mediador. E a gente tem que trazer a escola e o professor e todo o planejamento pedagógico para essa nova realidade. Muito legal. Agora, gente, eu tenho lido um pouquinho sobre as aplicações de ensino híbrido. Então, eu queria que você contasse para as mães, claro que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas que você desse uma pincelada sobre esse assunto aqui no programa. Depois, qualquer coisa, a gente volta e fala mais. Sem problema. Muito sucintamente, ensino híbrido, ele é a junção de dois mundos, do mundo virtual e do mundo presencial. Então, a gente vem ensinando as crianças dentro de sala de aula física há muito tempo. Agora, com o advento da tecnologia, com a infraestrutura cada vez possibilitando que você replique no mundo virtual a experiência de sala de aula de uma forma muito ampliada, muito rápida, né? Nossas conexões são rápidas, os vídeos são de alta qualidade, então você consegue, no ensino híbrido, colocar os dois mundos conversando, da sala tradicional e da sala online. E o que isso propicia para os alunos? Propicia que, por exemplo, quando ele vai, quando ele sai dos muros da escola e esse ensino virtual acompanha ele, que a sala de aula está lá com ele, a sala de aula vai junto com ele. Só que tem uma vantagem, porque a sala de aula vai com ele e ele pode acessar o conteúdo que ele quiser, que ele precisar aprender. A plataforma educacional, por exemplo, que é o caso da D2L, propicia para que ele tenha caminhos personalizados de aprendizagem. Quando ele está na sala de aula, o professor está na frente de 40 alunos, está ensinando igual para os 40, apesar da capacidade de absorção de conhecimento de cada um dos 40 é diferente. Então, quando ele tem uma plataforma educacional apoiando nessa parte virtual do ensino híbrido, ele tem toda uma autonomia, ele faz um autogerenciamento. É claro que tem que ter acompanhamento de tutor, de professor, dos pais, né? A gente não pode delegar a educação para a escola, mas é um facilitador. A tecnologia é um baita facilitador. Então, o híbrido é a junção desses dois mundos e tem um monte de vantagens entre essas que eu citei. Ai, gente, eu adoraria estudar essa época agora. Eu ia amar, porque eu nunca fui da tradicional, viu? Eu sempre gostei daquela... Você estava à frente do seu tempo. Eu gostava um pouco Sim. mais da coisa do construtivismo, de pôr a mão na massa, de ir lá criar, eu gostava. É. Agora, Peterson, então voltando aqui, você falou que muita coisa vai mudar e tudo mais. E o que você considera, então, quais são as profissões do futuro? Porque antes muito se falava, né? Meu pai falava médico, engenheiro, advogado. E agora? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Quando você pensa em quarta revolução, que a gente está falando de inteligência artificial, robôs, né, substituindo a maioria das atividades manuais, imediatamente você pensa assim, mas o que eu posso me especializar para não ser substituído por uma máquina, por um cérebro artificial? E aí a gente consegue concluir que tem algumas coisas que as máquinas têm uma certa dificuldade para aprender, pelo menos nos próximos anos, né? E entre elas estão essas habilidades socioemocionais avançadas, ou até mesmo habilidades criativas, habilidades digitais. Você pensa assim, poxa, mas máquina não sabe habilidade digital? A habilidade digital é de você poder fazer a conversa e o suporte com esse novo mundo tecnológico. Então, eu acredito muito que profissões como, por exemplo, professores dificilmente serão substituídos por máquinas, consultores altamente especializados, profissões que tenham que lidar com coeficiente emocional, né?
avançado. Existem pesquisas que mostram que executivos consideram, 57% dos executivos, se não me engano, a pesquisa do LinkedIn, menciona que os executivos consideram mais importantes habilidades emocionais do que intelectuais. E isso está bem alinhado com o eu não vou ser substituído tão logo por uma máquina. Então é não pensar em coisas tão manuais ou coisas repetitivas e se especializar em funções mais de alto nível. É claro que nem todo mundo tem acesso, infelizmente, mas esse é um caminho que a nossa sociedade vai ter que trilhar, né? Assim como quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, tiraram o pessoal lá, os tecelões, né, das máquinas manuais, porque era máquina a vapor. Sim. E eles quiseram se revoltar, queimaram as máquinas, né? Aí o que aconteceu? Adiantou queimar as máquinas? Não, é um processo que não tem volta. Eles compraram outras máquinas porque tinha que continuar. Tinha que continuar. Então a gente não pode querer queimar os robôs, queimar a quarta revolução industrial. Não dá para brigar com robô, gente. Não dá para brigar com o robô. A gente tem que andar junto. Temos que andar juntos, conviver cada vez mais com os robôs. Né? Quem quiser alguma inspiração para isso, tem vários filmes, tem séries, Black Mirror e tudo mais. É o que vai acontecer com a gente. Eu fico meio assustada de ver essa série. Mas é o que vai acontecer. Porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Se você for parar, é uma série do Netflix, para pensar, você fala, gente, isso já acontece, né? É pesado, assistam. Agora, você falou aí sobre as escolas, a educação no Brasil ter que seguir, né, esse novo ritmo. Uhum. Então eu queria que você falasse para a gente como que a educação no Brasil precisa seguir e qual a influência da D2L, que é a sua empresa, e o que a gente pode esperar, como que isso pode andar junto. Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque o nosso principal drama que a gente está vivendo é que a escola, como eu falei, é uma escola que na sua grande maioria tem métodos ainda arcaicos de ensino-aprendizagem. Felizmente, muitas estão mudando, mas não depende só da escola, né? A gente tem um currículo muito engessado. Então, o que as escolas precisam fazer? Elas precisam, primeiramente, ter um alinhamento entre um alinhamento pedagógico e tecnológico, né? Não adianta eu querer comprar o LMS mais avançado, né, que é o produto que a gente comercializa, a plataforma educacional mais avançada, investir em tecnologia, porque você vai estar só colocando uma tecnologia entre um aluno e outro na carteira. E não é esse o objetivo. Então você tem que ter um planejamento pedagógico muito apurado por competências, utilizando metodologias ativas, e aí fazer com que a tecnologia converse com esse planejamento pedagógico. E o mais importante é preparar o agente facilitador, o agente mediador de todo esse processo de melhoria, que é o professor. Né? Então a D2L ela é uma plataforma onde ela une aí o aluno com a tecnologia e faz aí o treinamento desse mediador, do professor. É tudo na D2L. A D2L é uma plataforma que conecta todo esse mundo e prepara a escola para essa quarta revolução industrial, com metodologias ativas, com caminho de aprendizagem personalizado, com várias, vamos dizer assim, metodologias e boas práticas modernas que são muito aderentes a essa necessidade educacional. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Como eu falei para você, não adianta você ter só tecnologia, tem que ter o planejamento pedagógico, tem que ter o professor preparado e tem que ter também uma corresponsabilidade das corporações, porque da mesma forma que os pais não podem delegar para a escola o papel de educar os filhos, né? Você também não pode querer esperar que a escola por si só prepare todos os profissionais do futuro dali na frente. Não estou nem falando do futuro daqui 20, 30 anos. 5 anos, como ele disse. Sim, o prazo de validade do que a gente aprende na escola reduziu, na época da minha mãe, você se formava, 50 anos, aquilo era o mesmo livro, o mesmo material, né, que o pessoal estudava. Eu lembro, minha mãe me ajudava a estudar. Hoje em dia, se você pegar um livro, 2, 3 anos depois, ele já está obsoleto. Exato. 5 anos depois, ele está obsoleto. E de quem é o papel de continuar, de fazer essa educação continuada? O mercado de trabalho, né? As empresas, elas têm que assumir essa corresponsabilidade de ser aí vamos dizer, esse ator também nesse processo de aprendizagem. Hoje em dia, só para você ter uma ideia de estatística, apenas 30% das empresas têm algum processo consolidado de educação profissional. 30%.
né? Muito baixo ainda. E veja só, é muito fácil daí os executivos reclamarem. Existe uma pesquisa, se não me engano, da McKinsey, que fala assim que os reitores, os CEOs das escolas acreditam que 90% dos seus alunos, quando se formam, pegam o canudo lá da formatura, eles estão prontinhos para o mercado de trabalho. 90%, eles acreditam que é 90%. Por outro lado, você vai entrevistar os CEOs das empresas e eles têm uma percepção que apenas 10% vem preparado para as empresas e que eles têm que fazer todo o restante aprendendo na prática. Mas, assim, é inevitável, né? Nós não temos um currículo, o currículo demanda muito tempo, planejamento para ser preparado, né? Você imagina que se uma pessoa vai se formar, ser um especialista, vai se graduar em alguma cadeira, que ele vai estar pronto para o mercado de trabalho com um planejamento que levou 2, 3 anos para ser feito e mais 5 anos para ser executado durante os anos da faculdade. Já se tornou completamente obsoleto no momento que ele saiu da porta da escola. Então, o diálogo entre escola e mercado de trabalho, ele tem que ser mais forte, ele tem que ser mais acentuado, ele tem que ganhar uma musculatura muito maior para a gente evitar essas percepções entre academia e mercado de trabalho. De 10 para 90%. É um absurdo, né? É muita diferença. E, por outro lado, as empresas, em média, têm 30% só de um sistema de educação, vamos dizer assim, elaborado, implementado na sua instituição, na sua corporação. Então, a gente tem que dialogar mais. Tem que ter investimento em todos os lados. Tem que ter investimento em todos os lados, exatamente. Gente, muito legal, adorei. Falar sobre educação é uma delícia, né? É uma delícia. Adoro. Gente, não sei se os diretores das escolas dos meus filhos assistiram, mas se não assistiram, eu vou mandar o link do programa, porque é muito legal. E nós temos que ficar todos atentos, né? A comunidade como um todo, não só as escolas, as empresas, todos nós. Sim. Né? Atentos às mudanças, ao que há de mais moderno, às tecnologias, e correr atrás delas. Porque a mudança está vindo muito rápido, né? Exato. Mais rápido do que os sistemas atuais conseguem suportar. Hoje em dia, parou um pouquinho, já foi, passou, já mudou completamente, Exato. né? Obrigada mais uma vez. E o Peterson, eu vou deixar aqui novamente o Facebook da D2L, D2, o número 2 mesmo, L Brasil. Aí vocês podem procurar lá. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar mensagem também através do Facebook que vocês respondem, né? Respondemos, sim. Obrigada mais uma vez. Vai você. ficar com a gente para ficar pro bolo, né? No próximo bloco. Eu estava namorando o bolo ali. Olha lá, ele vai ficar. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Ó, gente, agora nós vamos para um intervalo rápido, porque na volta, Peterson vai ficar aqui com o pessoal da equipe. Tem, sabe quem? Larissa Pavão, com uma delícia para vocês aqui, com várias delícias, que ela vai mostrar um pouquinho do trabalho do empreendedorismo materno dela. Eu já volto.
Voltamos nessa noite de quinta-feira para fazer um pouquinho de maldade só com vocês, mas também para apresentar o trabalho de uma mamãe aí do grupo do ABC das Mães, uma empreendedora, que é a Larissa Pavão. Deixa eu dar boa noite para ela, bem-vinda. Obrigada por ter vindo ao programa mostrar essas delícias, Larissa. Conta pra gente aqui, ó. Primeiro, eu vou pedir pra Larissa contar pra vocês como você começou, como você decidiu empreender aí na confeitaria. Na verdade, eu sou, assim, uma formigona, sempre fui muito apaixonada por doces, mas era um hobby, né, pra mim. E aí, eu decidi empreender num momento de crise, né? Eu trabalhava numa empresa e meu marido também trabalhava, só que aí ele foi mandado embora. E aí, a gente ficou, meu Deus, e agora, né? Tá tão difícil o emprego. E ele falou, agora é a hora, a gente tem que arriscar tudo que a gente tem, agora é a hora. E aí foi nesse momento de crise que eu tive coragem de E o marido empreender. apoiou, que bacana do maridão, né? Muito legal isso. E, gente, e quantas mães, né, não se veem aí? Você tem 2 filhos, não é, Larissa? Tenho 2. Tenho a Quantos Lorena aninhos? de 7 e o Heitor de 2. 2 filhos pequenos ainda, não se veem aí, às vezes, desempregados. Mas essas meninas do ABC das Mães, elas são, ó, sapequinhas. Deu a volta por cima, se especializou. E o mais legal, quanto tempo tem a sua doceria, Larissa? 10 meses só. 10 meses. Mas o capricho, o profissionalismo que a Larissa traz, olha a roupa, para começar, deixa eu mostrar aqui para vocês a roupa da Larissa. A embalagem que você trouxe, Larissa, também maravilhosa, você já conseguiu pensar em tudo, né? Desde o pré-venda, o pós-venda, tudo a Larissa faz. Eu acredito que são esses pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. Se a gente fizer tudo com amor e capricho, o máximo que eu puder fazer de melhor, são essas coisas que fazem a diferença, Ai, né? gente, olha que demais. Agora, hoje, eu vou mostrar, ela vai falar um pouquinho sobre essa receita aqui, que é essa taça suprema de morango. Essa daqui, gente, ó, vai lá pra casa. Olha que delícia. Mas Tezoque e Biel, eu acho que eles vão curtir bastante. E ela vai contar mais ou menos como é montada, como é feita essa receita, mas ela trouxe mais coisas aqui. Conta tudo que você trouxe pra gente aqui. Trouxe sim. Então aqui é a taça, aqui eu trouxe um merengue, que é a sobremesa preferida das mães. Prático, rápido, lá numa hora de emergência, vai receber uma visita, a gente que a mãe Domingo corre em casa. tanto. Então essa daqui é muito facinho de fazer, 30 minutinhos você tá pronta, enquanto você almoça ela tá gelando. Olha que ótimo. Esse daqui é o nosso cupcake, ele foi, assim, o nosso primeiro passo. Tá. Foi através dele que eu comecei a acreditar no meu dom e no meu trabalho. E aqui são os nossos bolos gelados. Olha que legal, gente. E olha que capricho que ela faz. Ela embala aqui um a um e aqui na etiqueta ela coloca os sabores. Olha, ela coloca a logomarca dela. Esse aqui é de leite ninho, olha, de bem casado. Cada um de um sabor. Olha que fofo. Isso é capricho, né? Lindo, viu, Larissa? Amei. Obrigada. Tem E um esse gostinho daqui, de ó? infância, Não mas é? a gente dá uma melhoradinha, né? Bolo No que a gelado, gente gente, pode. uma delícia. Agora e esse? Essa é a nossa coxinha de brigadeiro. Ah, se Brigadeiro. coxinha já é bom, meu povo, imagina de brigadeiro. Olha Brigadeiro isso. recheado com morango. Eu vou abrir para o pessoal ver. Eu vou colocar aqui assim, ó, só para vocês verem. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ó. Ai, olha a judiação que eu tô fazendo com vocês nessa noite. Olha isso. Tá, vocês acham que é só o MasterChef que deixa vocês com fome? ABC das Mães também, gente. Olha isso. Delícia. Agora, Lari, já tô íntima, hein? Já chamei de Lari. Me conta aqui essa taça suprema de morango aí. O que você faz? Eu sei que você trouxe aqui os ingredientes. Você vai passar para as mamães de casa, vai contar mais ou menos como faz. Vocês se arriscam aí. Quem fizer, posta lá no grupo e fala, olha, fiz a receita da Larissa. Isso, marca a gente lá que eu quero ver. Então vai, Larissa, conta aqui pra gente os ingredientes. Então vamos lá. Essa torta, ingredientes simples, compra no mercado, pede pro marido ir correndo. Chantilly, aquele chantilly, uma caixinha de chantilly pronto. Suspiro, morango. E aqui a gente pode utilizar, essa daqui é sem o brigadeiro branco, né? Essa daqui a gente fez um brigadeiro branco e um ganache de chocolate para ela ficar mais, então se tiver um pouquinho mais de tempo, dá para fazer. Mas essa daqui também é a mesma coisa, só que mais prática. Então vamos lá, a gente vai montar aqui, não sei se dá para ver. Dá. Aqui ó, tem uma camadinha de suspiro, pica o suspiro, amassa na mão, morango picadinho e chantilly. Então, vai alternando as camadas, suspiro, morango e chantilly. Essa daqui, a gente fez um brigadeiro branco super simples. Como que faz brigadeiro branco? Super simples, leite condensado e creme de leite.
Só coloca pra cozinhar Coloca igual pra o cozinhar, brigadeiro, igual o quando brigadeiro descola normal. do fundo da panela. Não, esse daqui a gente não vai deixar descolar, porque a gente precisa que ele esteja mais cremoso, senão a Tá. gente não consegue. Então, assim, ferveu, viu que deu uma engrossadinha, já pode desligar. Tá. Porque ele gelado ainda vai engrossar um pouquinho mais, né? Legal. Então, a gente faz o brigadeiro branco. E aqui, a gente utilizou um ganache. Então, a gente utiliza 200 gramas de chocolate. Aqui eu utilizei o blend, pra gente dar uma quebrada no doce. Que é a mistura Agora do meio conta esse amargo. blend aí, tá? Mistura de chocolate meio amargo com chocolate ao leite. E a gente mistura com 200 gramas de creme de leite. Ô, Larissa, e se alguma mamãe quiser encomendar, ela encomenda com você assim? As pessoas, ou as mães que quiserem empreender e, né, pra começar a vender doces, enfim, ela pode vender assim na taça? Na taça, a gente entrega a taça descartável. E essa taça individual também pode ser comercializada? Ou você, Essa na nossa loja. Essa é para consumo na loja. Essa para consumo na loja. Isso. E aquela ali para família, que quer uma sobremesa, vai receber os amigos em casa, enfim, já Tá pode chegando o encomendar. Natal também, né? Pra ceia de Natal. Imagina essa sobremesa na ceia, que Tem delícia. bastante delícia. Ai, meu Deus. Conta seu Instagram. Gente, eu vou pegar agora é a hora. Vou pegar dessa daqui. É a mesma, né, daquela? É a mesma, só que tá em porção Gente. individual. E aí vocês escolhem, pode fazer uma porção grande ou então fazer assim nas tacinhas. Utilize o que tem em Vai casa. falando que agora eu vou comer. O Conta mais. nosso Instagram é larissapavão.doceria. E Larissa, me fala tudo o que você vende lá. Além, claro, das taças, dos cupcakes, do bolo gelado, você faz bolo festa, aniversário Sim, também? fazemos bolo por encomenda. O nosso bolo gelado é o carro-chefe da loja, mas temos tortas, banoffee, a nossa famosíssima. Temos 8 tipos de torta, as coxinhas, aceitamos encomenda para festa, cupcakes. Esse cupcake é o nosso segredinho, receita da minha avó. Gente, é uma delícia. Inclusive, tudo que a gente procura fazer lá na loja tem ali uma história, um apego meu. De família, né? de Isso que é o mais família. gostoso, a gente experimentar as receitas das famílias. E você é daqui do ABC, né, Larissa? Eu sou aqui do ABC, Santo André. Aqui de Santo André, uma mamãe. Eu acho que a gente cada vez mais tem que prestigiar tanto o nosso comércio, né, as nossas empreendedoras locais, quanto as mães, né? Porque quem é mãe sabe o quanto é difícil, mas com persistência, com fé, com foco. Olha só que bacana o trabalho da Larissa, que por acaso eu conheci e amei. Ela que fez o bolinho do Biel, gente. Em agosto, quando eu postei para vocês aquele bolo lindo do Biel lá no meu Instagram, foi receita da Larissa. E além de lindo, o sabor incrível. Mãozona para bolo, hein? Obrigada. Delícia. Obrigada, viu, Larissa, Eu por que ter vindo agradeço. ao programa. Espero que a gente tenha, de alguma forma, aí, inspirado as mulheres, as mães, enfim, as famílias que nos assistem, de que é possível, de que dá para ser feito, que com carinho, com vontade, tudo acontece, né, Larissa? E nos momentos, assim, de crise é onde a gente tem coragem, né? Porque às vezes a gente tá ali, a gente gosta Tá de fazer... cômodo, vai procrastinando, como dizem, né? Exatamente assim. E aí agora, olha, de um momento de crise, ela viu uma oportunidade para investir num sonho, para fazer o que ela queria. E tá dando super certo, eu tenho certeza que vai dar mais certo ainda. Ó, vou deixar o Insta da Larissa para vocês. É a Larissa Pavão. O Instagram é larissapavão.doceria. Então, @larissapavão.doceria. Se vocês quiserem entrar em contato com ela, saber um pouquinho mais sobre a receita, ou saber como ela começou, mais dicas de empreendedorismo, só chamar que eu tenho certeza que ela responde, tá bom? Quero te agradecer, fica aqui comigo. Eu que agradeço. Deixa eu dar um beijo maravilhoso, que eu vou finalizar o programa, gente, comendo, né? Agradecer a audiência de vocês, pedir para vocês compartilharem o nosso programa com o maior número de pessoas possíveis, porque só assim o nosso conteúdo vai atingir o tanto de gente que a gente quer. E eu vou terminando aqui, ó, com essa maldade com vocês. Até a próxima quinta. Beijo!